né? Principalmente essa é nossa visão das espécies, né? Invasoras. Bom, então, quando a espécie ela chega no novo ambiente, mas ainda não foi adiante, é uma espécie introduzida, quando ela consegue se estabelecer, a gente já chama ela de espécie estabelecida, e quando ela se expande, ela se torna uma espécie invasora. E aí começa o problema. Bom, a curva, essa imagem ela é muito importante porque ela mostra a curva de invasão. Tá? Então, no eixo X, a gente tem o tempo passando, e no eixo Y, as áreas que vão sendo infestadas. Então, inicialmente... Tem luz aqui? É o do meio? Ah, tá bom. Então, inicialmente, a gente tem a introdução ali embaixo. Tem a introdução ali embaixo. No momento da introdução, a gente não percebe. É um indivíduo, são poucos, é algo pequeno. Mas, a partir de um determinado momento, a gente começa a detectar. E é nesse momento que a gente tem que agir. Detectou, vamos agir para retirar. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, maior é o custo de controle. E quando você detecta logo no início, né, você vai ter um custo muito pequeno e a erradicação é um fato. É possível você conseguir erradicar. Mas se você detecta, não, acho que não vai ter nenhum problema, etc., vamos acompanhar essa população. Não tem que acompanhar a população de espécie invasora, gente. Observou a espécie invasora, tem que retirar. Isso está na CDB, isso é precaução, isso é importantíssimo, a gente tem que ser prevenidos e não deixar que a espécie se torne um problema futuro. Porque quanto mais passa o tempo, a erradicação vai ficando cada vez mais difícil, até o ponto que você consegue só no final controlar ou manejar, você não consegue mais erradicar. Bom, então, quais são os impactos de espécies exóticas invasoras, né? As espécies exóticas invasoras prejudicam as espécies nativas. 27% do observado dos impactos são de alteração das propriedades do ecossistema, como, por exemplo, características do solo e da água. Plantas podem modificar o ecossistema, animais também. Um castor que é do Canadá, introduzido na Argentina, na América do Sul, no Chile, ele simplesmente está acabando com algumas plantas, com algumas florestas nativas, por causa do hábito dele, do comportamento dele, de fazer comportas, etc., né, cortar as árvores. Isso é só um exemplo como pode impactar ecossistemas, né? 24% competição entre espécies, 18% predação, 12% herbivoria. Esses são os impactos, os estudos que têm sido feitos, têm sido observados, e quais são os impactos sobre as espécies nativas. 85% dos relatos de espécies exóticas invasoras nas espécies nativas são de efeitos negativos. É importante pontuar isso, porque tem estudos que tentam convencer os leitores de que espécies exóticas invasoras não devem ser retiradas, que não há problema. Sim, há problema. Nós temos que proteger a nossa biodiversidade. Cada país tem que proteger a sua biodiversidade. E espécie exótica invasora é um problema gravíssimo e atualmente é o segundo maior de perda de biodiversidade. Bom, então vou dar alguns exemplos. Essa espécie, Miconia calvensis, é uma espécie que tem uma distribuição aqui na Mata Atlântica, na América do Sul, de forma geral, até na América Central. Talvez vocês andando em trilha já tenham visto essa que tem uma folha roxa por baixo, né? Ela é comum. Mas ela foi introduzida, por exemplo, como planta ornamental nas Ilhas Fiji. Então, o que vocês estão vendo nessa foto aqui à direita é quase que uma monocultura de Miconia calvensis, tá? E toda à direita que você pode ver. Embaixo vocês podem ver como fica essa monocultura de Miconia calvensis, né? Sem um extrato, né, inferior. Bom, não sei se vocês enxergam, esses pontos verdes aqui são os sítios de introdução. Foi nesse ponto e nesse ponto em que foram introduzidas
algumas plantas de Miconia calvensis. E hoje ela ocupa toda essa área rosa. Então, para vocês verem o tamanho do impacto. Perdeu-se as plantas nativas. Esse aqui é um exemplo para o Rio de Janeiro, que a gente fez um estudo sobre espécies nativas e exóticas que são plantadas na cidade, e é importante a gente lembrar que a cidade é a porta de entrada para as nossas unidades de conservação, especialmente pensando em cidades que a gente tem unidades de conservação dentro delas. Essas barras indicam a porcentagem de espécies nativas e exóticas de plantas plantadas nas calçadas da cidade do Rio de Janeiro. Em vermelho é exótico, em azul é nativo. Então, é claro, a gente não conhece as nossas espécies nativas, porque a gente tem plantado as espécies exóticas. Então, quando eu falo jaqueira, não é do Brasil, mangueira não é do Brasil, casuarina não é do Brasil, porque é isso que a gente vê nas nossas ruas. Então, a gente tem que começar o dever dentro de casa, na cidade. Vamos plantar as nativas, vamos conhecer as nossas espécies nativas para que a gente possa produzir. Obrigada. Outra coisa importante, algumas espécies exóticas invasoras contribuíram isoladamente ou juntamente com outros fatores para 60% das extinções globais. Agora nós estamos falando de extinções, tá? Registradas tanto para plantas e animais. Mas apenas extinções globais causadas apenas por espécies exóticas invasoras foram 16%. E elas, na maioria das vezes, foram em ilhas, 90% das vezes. Essa imagem é clássica, é de uma ave que não voava, que foi extinta por um gato. Um gato que o faroleiro levou para a ilha e o gato levou à extinção a espécie. Tá? Então, só para a gente ter a ideia de que em ilhas as situações são bem mais graves. Bom, gatos são um problema no mundo inteiro. A Austrália acabou de construir uma cerca de 44 quilômetros, 44 quilômetros, para proteger esse marsupial que está à esquerda, ameaçado de extinção dos gatos. E os gatos, hoje, a gente sabe que, sem dúvida, são uma das piores espécies exóticas invasoras. Aqui embaixo está escrito que os gatos, a estimativa que se tem é que os gatos matam 1,4 a 3,7 bilhões de aves e 6,9 a 20,7 bilhões de mamíferos anualmente. Não queremos mais gatos. Precisamos fazer um controle enorme e não deixar eles entrarem nas nossas unidades de conservação. Domingo saiu uma reportagem falando na Austrália que tem agora toque de recolher para gato. Parece piada, mas é sério. É porque a Austrália sofreu muito com espécies exóticas invasoras, né? E os gatos realmente estão destruindo a fauna local. Bom, o painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos acabou de lançar um relatório sobre as espécies exóticas invasoras e, em números, nós temos mais de 37 mil espécies exóticas estabelecidas, incluindo mais de 3.500 com impactos documentados. Sim, porque não tem estudo sobre todas, né, sobre os impactos que todas acarretam. São aproximadamente 200 novas espécies exóticas são registradas a cada ano, sobe a cada vez mais. E, até o momento, 1.061 plantas, 1.852 invertebrados, 461 vertebrados e 141 micróbios são conhecidos por serem invasores globalmente. E, com certeza, isso deve ser um número subestimado. Então, realmente, os números assustam e os impactos de espécies exóticas invasoras só aumentam. Isso aqui é um estudo que a gente fez na Ilha Grande sobre o impacto de jaqueiras, e tem vários impactos, né? Como eu disse nessa imagem, todas as espécies que vocês estão vendo são de
jaqueiras adultas, né? Então você já perdeu as espécies nativas, mas jaca, as pessoas adoram jaca, eu inclusive, eu gosto de jaca, mas jaca é um problema muito grande porque os animais vão comer a jaca e deixam de dispersar as espécies nativas. Esse é o caso do gambá. Esse gráfico aqui embaixo mostra exatamente isso. À direita, você tem as barras que identificam as áreas onde tem jaqueiras, né? Então, quanto mais para a direita, mais jaqueiras você tem. Do lado de lá não tem nenhuma jaqueira e a gente observa que o gambá, que é um importante dispersor de sementes, ele para de dispersar sementes quando ele entra nas áreas onde tem jaqueira. A linha preta está mostrando isso, que é a quantidade de sementes nas fezes do gambá. Então, quando ele entra na área onde tem jaqueira, ele vai comer jaca. E aí ele para de comer as espécies nativas e para de dispersar as sementes das espécies nativas. Então, para vocês verem o tipo de impacto. E aqui, essa foto da direita, nós estávamos num bar na Ilha Grande, de noite, e começamos a ver um movimento em volta da jaca. Quando a gente olha, são os morcegos. E nesse buraquinho aqui que vocês estão vendo, tem 2 olhinhos. É um morcego lá dentro, comendo jaca. E morcego é um importante dispersor também de sementes. Então, eles também podem estar dispersando jaqueira ainda mais e mais. Bom, mas as espécies exóticas invasoras também transmitem doenças. E nós temos tido problema com os cachorros. Cachorro também é um problema muito grande. Em muitas unidades de conservação, os cachorros são as espécies mais abundantes de carnívoros, né, de predadores. Sarna já tem sido visto em lobo-guará, cachorro do mato, que entram em contato com os cachorros nas unidades de conservação. Esse foi um estudo que a gente fez no Espírito Santo, onde a gente viu todas as espécies, a gente fez a amostragem das espécies de mamíferos, né, da área, pequenos, médios e grandes, e cada coluna dessa aqui nesse gráfico é a abundância de uma espécie, as espécies estão na linha, é a abundância de uma espécie em algum sítio que a gente trabalhou. E a gente consegue observar que todas as espécies estão lá, a maior abundância das espécies estão para o lado esquerdo do gráfico. Por quê? Lá em cima tem umas barrinhas. Aquelas barrinhas lá de cima indicam a abundância de cachorro. Sim, os cachorros estão empurrando as espécies para dentro da mata. Os cachorros estão principalmente na borda e onde eles estão presentes, você vê bem menos espécies. As espécies que estão presentes onde está a maior abundância de cachorro é o gambá, sim, que é uma espécie que pode andar em árvores, etc. E é uma espécie sinantrópica, está junto com a gente, né? Calitrix, que é um mico, enfim, é uma espécie arborícola, então ela consegue escapar do cachorro, e capivara, que vive mais em ambientes aquáticos. Então, a gente consegue observar o impacto do cachorro nas nossas unidades de conservação. Bom, nós temos problemas também com os saguis. Aqui nós temos do lado esquerdo o Calitrix jacus e o Calitrix penicillata, que são 2 espécies que originalmente eram da Mata Atlântica do Nordeste, da Caatinga,